Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e apresentador. O podcast Articulamente, ele tem como objetivo articular com as mentes dos convidados, que são profissionais da área da saúde, em que a gente estará fazendo um bate-papo, trocando experiências e conhecimento. Hoje nós contamos com duas convidadas que trabalham com acupuntura. Do lado esquerdo nós temos a Mônica Postol e do lado direito nós temos a Adriane Postol. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, João. Olá, pessoal. Eu sou Mônica, sou fisioterapeuta, acupunturista. Minha formação de base foi na Faculdade Guilherme Guimbala, aqui de Joinville. E em 2016 eu fiz a formação em acupuntura e a partir dali comecei a trabalhar com as terapias complementares, mais focado então na medicina chinesa. Legal. E você, Adri? Oi, João, obrigada pelo convite. Eu sou formada em psicologia, também pela Faculdade Guimbala. Me formei em acupuntura junto com a Mônica, lá em 2016. Desde então, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Tenho atuado principalmente, de forma geral, em acupuntura, mas também atendendo crianças e gestantes. Muito legal. E é interessante isso, que eu já gostaria de começar o nosso bate-papo hoje falando sobre um pouquinho dessa questão multidisciplinar, né? Porque hoje nós temos médicos acupunturistas, fisioterapeutas acupunturistas e psicólogos acupunturistas, né? Eu gostaria de saber um pouquinho de quem que trabalha, quem que pode trabalhar com acupuntura, né? E se existe alguma diferença entre fisioterapeutas, médicos e psicólogos, ou se é tudo uma mesma vertente de estudo, é uma mesma linha de raciocínio. Então, na verdade, quem pode fazer a formação em acupuntura são todos os profissionais da área da saúde, que inclui essas especialidades que você falou, né? Medicina, fisioterapia, psicologia. Cada ramo vai acabar levando para um lado, né? Vai prestar mais atenção no paciente conforme a sua formação de base. Mas a formação é a mesma, né? O princípio da acupuntura tem que ser o mesmo. Inclusive, na formação, a gente revisa toda a parte de fisiopatologia. Então, é uma formação bastante longa, a gente fez por 2 anos e meio a pós-graduação em acupuntura, justamente para que seja nivelado assim, o conhecimento de todas as áreas. Como cada profissional vai trazer o seu conhecimento da área de base, por exemplo, eu vou ter o conhecimento mais da fisioterapia, então mais da parte músculo-esquelética, dores e tudo mais. A Adri já tinha mais o conhecimento da parte emocional, mas ali na pós a gente acaba compartilhando esses conhecimentos e acaba tendo um nivelamento no sentido de fisiopatologia. Então, a gente revisa todas as patologias, a gente chama de síndromes na acupuntura, justamente para que se tenha um conhecimento da base oriental. Na verdade, é uma mudança de pensamento, né? A gente tem que deixar um pouquinho o que a gente conhece das doenças no Ocidente e começar a pensar o que é que provoca essa doença, né? Que é a forma como o Oriente trata as doenças, né? O principal objetivo da medicina chinesa não é o tratamento em si só da doença, né? Ele também procura a causa, o que está provocando. Então, o principal objetivo prevenir que essas doenças não aconteçam. E é legal porque é uma visão mais global, né? Então a gente não observa somente, eu vou tratar uma epicondilite, mas sim tratar o paciente, né? Isso. E isso é uma coisa legal que eu não tenho formação em acupuntura, mas a gente vai estudar para conhecer e até mesmo para indicar, né? E uma das coisas que eu percebi de grande diferença, que o pessoal ele está muito acima da gente, né? Em relação à fisiologia, porque quando a gente vai estudar na faculdade, a gente, o coração, ele serve para bombear o sangue,
os ossos, eles são arcabouço que estrutura o corpo. E aí, quando você traz isso para a medicina chinesa, a gente vê isso como algo sistêmico. Então, a gente entende a dependência de um para o outro, né? E eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho sobre a história da acupuntura, né? Como que começou a acupuntura e como que como que se... Vou começar de novo. Eu gostaria que vocês me explicassem um pouquinho da história da acupuntura, tá? E como que funciona a acupuntura, né? Porque hoje eu não sei se ainda existe muito preconceito em relação à acupuntura, né? Mas eu sei que teve alguns anos, né? Existia muito essa mística, né? Tá, eu vou deixar a Mônica responder, já que ela é professora, ela gosta dessa parte mais de história. A acupuntura ela é uma técnica milenar, né? Então, nós trabalhamos com acupuntura chinesa. Existem vertentes, né? Então, existe a acupuntura coreana, a acupuntura japonesa. Mas como a gente estuda e trabalha mais a vertente da acupuntura chinesa, então é o que a gente tem de maior conhecimento. Que realmente é a prática mais difundida atualmente, é a medicina tradicional chinesa. Ela iniciou, na verdade, há uns 4.000 anos atrás. Então, foi muito por sabedoria popular, assim, no sentido de sentirem o que funcionava para o tratamento daquilo que a pessoa estava percebendo. A acupuntura, ela relaciona o tratamento muito com o meio externo. Então, ela entende que o indivíduo ele não funciona sozinho. As doenças não acontecem também de uma hora para outra, mas sim o indivíduo tem essa relação, essa simbiose com o meio externo. Então, quando está frio, quando está calor, quando está chovendo, quando está muito seco, isso pode gerar algumas alterações, algumas respostas no nosso organismo. E através disso, os chineses eles foram observando que essas alterações externas poderiam causar alterações internas e de que forma prevenir e tratar essas alterações. Então, na verdade, a medicina chinesa ela começa muito por tratamentos como a fitoterapia, tratamento de termoterapia, então tratamentos que não necessariamente é a agulha em si, tanto que até hoje são técnicas que a gente utiliza no consultório associado com as agulhas, né? Mas também começou dessa forma mais popular, mas com o tempo, o avançar do tempo, ela foi começando a ser comprovada cientificamente. Então, já teve estudos em que mostrava o paciente numa... Não é ressonância? O que é? Eu acho que é ressonância. Uhum. Eu vejo muito câmeras térmicas também, né? Isso, câmeras térmicas. Mas é que foi um dos primeiros estudos que... Deixa eu falar bonitinho, então. Um dos primeiros estudos que foram feitos, que comprovaram, né, a eficácia ou a ação, principalmente, né, da acupuntura, em que eles injetaram contraste no ponto de acupuntura, e esse contraste, ele percorreu o que a gente chama de meridianos, que são canais energéticos. E aí, através de exame de imagem, eles conseguiram visualizar que esse contraste, ele seguiu para algum lugar, ele não ficou, não era corrente sanguínea, não era uma artéria, não era uma veia, mas ele seguiu para algum lugar. Então ali eu imagino que deve ter sido a primeira comprovação científica de que, poxa, funciona, né? Ativa algo no nosso corpo, né? E é legal porque não é só num lugar, né? Então eu acho que na medicina chinesa eles trazem muito isso de um ponto ele refletir em outro, né? Quando a gente traz isso para fisioterapia, para mecânica, que muitas vezes uma área ela pode influenciar a outra, não é só mecanicamente e fisicamente, né? Mas eu acho que a parte do próprio sistema nervoso, ele pode influenciar isso. E também outra coisa que é muito legal, né? Que quando a gente traz para a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, a gente falando aí de uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos, eles, como eu posso explicar, eles fazem um protocolo
é mais ou menos no pensamento chinês há 1000 anos, né? Então, hoje, quando a gente vai tratar um paciente, a gente sabe que a gente tem que ver o meio em que ele vive. Às vezes, o paciente ele tem uma lesão, a gente tem que saber se ele está no encosto, se ele está desempregado, se ele está recebendo, se ele não está, para a gente classificar uma bandeira vermelha, uma bandeira azul, uma bandeira preta, né? Então, muitas vezes, o meio em que ele está relacionado, se ele tem filhos pequenos e não está recebendo, as contas, elas não param, né? Então, vem o boleto, então, tudo isso vai influenciar no tratamento do paciente, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os meridianos, né? Como que funciona essa questão? Porque a gente sempre vê fotinho na internet sobre o mapeamento, ponto. Meu, tem tanto ponto, vocês têm que decorar, como é que funciona? Tem alguns pontos que eles são mais chaves. Sim, tem alguns pontos que a gente acaba usando como base, assim, né? Em quase todos os tratamentos. Cada meridiano tem o nome de um órgão, né, do corpo. Então, por isso que a gente fala meridiano do coração, meridiano do rim. Não necessariamente a gente vai estar tratando esse órgão, né? Mas o que esse órgão pode provocar dentro do corpo. Então, por exemplo, o do estômago é um órgão que vai começar, um meridiano, que vai começar aqui na cabeça e vai terminar lá na ponta do pé. Né? Então, assim, ele não vai tratar só questão do estômago, ele vai tratar também questões de bruxismo, Dores, né? Dores de face, também, tipo Isso. sinusite, a gente utiliza também. Dores em geral, né? E longevidade, né? Que tem o ponto que a gente mais usa, é um pontinho queridinho da gente. Aonde que é esse ponto? Aonde que é esse Precisamos. Então, os chineses dizem que se você estimular esse ponto, todo dia, você vive 100 anos. Então. é um ponto um pouquinho abaixo do joelho. Ele se chama Susan Lee. Vou te passar a localização depois. É um ponto bem legal. E ele trabalha com todas as questões de dores, né? Então ele meio que prepara o corpo para poder tratar todas as doenças, quase. Não só doenças, mas é um ponto que eu uso muito, que eu trabalho com a parte da fertilidade, gestação, a gente usa muito em gestantes, principalmente no começo da gestação, para trazer essa longevidade, esse crescimento para o bebê, né? Então a gente usa bastante também na fertilidade. É um ponto que como a Adri falou, ele é o queridinho. Mas na acupuntura pediátrica também a gente usa esse ponto justamente para fazer crescer, né? Porque o bebê ele ainda não tem noção do seu corpo, né? Da dimensão do seu corpo. Então, os pontos de baço pâncreas e de estômago vão servir justamente para isso, para começar a dar uma direção para o bebê que existe um corpo, que existe um limite. Então, ele vai começando a se sentir, vai começando a sentir a mãe, as pessoas que estão em volta. É um ponto bem interessante para fazer massagem nos bebês também. E aí, voltando ali na pergunta que tu fez, né, de ter que decorar os pontos, a gente tem um mapa, né, acho que um dos mais famosos são aqueles bonequinhos, né, que é bem famoso na internet, que a gente vê o bonequinho com os pontinhos de acupuntura. Na verdade, esse mapeamento nos direciona. Claro que a gente precisa ter o entendimento da função, dos principais pontos, e da relação de um com o outro, porque os pontos eles não funcionam sozinhos. É muito, que nem a gente falou ali, né, do Susan Lee, que ele é um ponto de longevidade. Por que ele trata tanta coisa? Porque dependendo da combinação que a gente fizer com ele vai ser direcionado mais para longevidade, mais para dor, mais para a parte digestória. Então a gente tem essa combinação que a gente consegue achar, né? Consegue através da avaliação, mas também através dos mapas, dos atlas, que tem esses pontos já delimitados e localizados através de estruturas ósseas, estruturas físicas, né? Então a gente tem ali tantos centímetros do tendão do músculo tal, sabe? Então fica fácil localizar também. Pode falar. Isso também tem uma coisa que diferencia muito um acupunturista do outro, que é justamente isso. Não são só pontos, né? Porque tem alguns profissionais que se pautam apenas nos pontos. Então vai colocar o ponto, aquele ponto e pronto. Né? Eu vou tratar tal coisa, não importa o paciente. Ele vai tratar sempre com aquele protocolo de pontos. Que não é o que funciona muito bem. Essa parte não pode falar, né? Não funciona muito bem.
Show. Faz um pouquinho. Uma forma de fazer funcionar melhor a acupuntura e atingir o objetivo que a gente quer é justamente ver o ambiente do paciente, né, como a gente estava falando antes, e fazer essa combinação de pontos, né, mas com base em cada indivíduo. Porque eu posso estar tratando um paciente com ansiedade de um jeito, mas o outro paciente totalmente diferente. Porque cada doença ou cada sintoma que o paciente apresenta é diferente um do outro, né? Então, às vezes uma dor de joelho é uma dor física, mas às vezes é uma questão mais emocional. Então, tem que tratar a parte física, porque sim, existe a parte física dessa doença, mas também a gente acaba tratando às vezes o emocional daquele paciente. Aham. E agora que você estava entrando sobre essa questão de dores, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, para quem que a acupuntura é indicada, tá? E logo em seguida também eu quero que vocês expliquem um pouquinho sobre os tipos de técnicas dentro da acupuntura. Antes de vocês responderem, eu gostaria primeiro de agradecer a nossa parceira, né, a nossa clínica Fisioform, né? Então, aqui na clínica Fisioform, a gente tem uma clínica multidisciplinar, em que a gente trabalha praticamente todas as áreas da saúde, né? Psicologia, acupuntura, pilates, todas as áreas de fisioterapia, fisioterapia neurológica, pediátrica, ortopédica. A gente tem também a hidroginástica, entre outras coisas aqui dentro da clínica. Junto com o contato da Adri e da Mônica, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem acessar lá. Eu também vou deixar o site da clínica e o telefone, caso vocês precisarem estar agendando qualquer tipo de tratamento. Inclusive, a Adri, ela é a nossa acupunturista aqui na clínica. Então, se você precisar marcar alguma consulta com ela, já sabe onde procurar. A acupuntura ela serve para todas as idades. Isso significa de recém-nascido até idoso. Não tem um limite de idade, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar de várias formas, porque existem várias técnicas, né, para trabalhar a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa. Então, assim, recém-nascido, a gente vai trabalhar mais com a questão do toque, que é super importante para eles, a estimulação dos pontos a partir disso. Em adultos, a gente já começa colocando agulhas. Às vezes as crianças também aceitam, dependendo da idade, conforme vai se aproximando mais da adolescência. Tem crianças que têm curiosidade e acabam aceitando colocar agulha também, né? Então, algumas técnicas que a gente utiliza, né, que está dentro da medicina tradicional chinesa, as famosas agulhas, que é a acupuntura sistêmica. Tem a aurículo-terapia, que é aquelas sementinhas na orelha, que é muito comum a gente encontrar pela rua as pessoas usando. É o grão de mostarda? Isso. Eu quero que vocês me expliquem melhor, sim. Tá. Como assim, uma sementinha? Tem pacientes que dizem que vai nascer árvore na orelha, né? Então... Mas assim, a sementinha, na verdade, é só porque ela é uma esfera, né? Tem também a questão da fertilidade, né? Do nascer, né? Mas a questão mesmo, principal, é porque ela é uma esfera. Então, não necessariamente precisa ser uma semente. Às vezes, a gente utiliza um cristal. Então, o que precisa ser é uma esferinha, né? E a ideia daí, essa esfera, ela é puxar energia? O que é a... Não é isso? Assim, Fica melhor isso aí. O nosso corpo, ele tem um sistema, um sistema geral, né? Então, que a acupuntura vai tratar, né? Vai trabalhar. Então, são pontos ao longo do corpo. E tem os microsistemas, que daí envolve, por exemplo, a planta do pé, a mão, a orelha, a cabeça. Então, assim, a auriculoterapia vai trabalhar com o microsistema da orelha. Então, é como se tivesse um corpo desenhado, um corpo de bebê desenhado dentro da orelha, em que vai representar cada parte do corpo. Então, o objetivo da aurículo, quando você associa, por exemplo, com a acupuntura sistêmica, com as agulhas, é manter o efeito. Então, ela vai proporcionar um prolongamento desse tratamento durante, por exemplo, a semana. Porque daí você vai ficar uma semana com aquelas sementes, né?
E aí a ação vai ser por pressão, né? Então, o que a gente precisa é que seja uma esfera de um tamanho específico, né? Então, existem esferas de cristal, de prata, de ouro, de sílica, daí tem as Vai de sementinhas... todos os bolsos. De todos os bolsos, né? Tem as sementinhas de mostarda, mas o que a gente precisa é que seja uma esfera de um tamanho pequeno, para que ela consiga ficar acoplada no ponto da aurícula, que tem que ser sem pegar outros pontos, por isso precisa ser pequeno. E aí vai ser como se fosse uma massagem, assim, então fica pressionando aquele ponto e ativando, dando informação sensorial para ativar aquele órgão que é reflexo daquele ponto. Tem também a opção de colocar agulha na orelha, né? Não é só a semente. A semente é o mais comum. Mas, por exemplo, tem uma agulhinha que ela é redondinha, assim, pequenininha, que a gente coloca. Essa tu não precisa pressionar. Ela fica lá ativando durante a semana. Uhum. Alguns pacientes não gostam, então isso é um pouco... É relativo, a gente vai sentindo, assim, e também dependendo do que a gente quer. Então, se a gente quer, não, é uma sessão só de auriculoterapia, às vezes vale a pena a gente usar a agulha, porque vai ter um efeito mais rápido, mais forte. Mas não, é uma sessão que ela a aurícula é complementar à acupuntura. Daí a gente quer manter o efeito que a gente já fez em consultório. Então, daí vale a pena usar a semente que é mais confortável. Acaba sendo melhor. As mulheres que usam muito brincos e piercings, isso aí realmente é um problema? É porque a gente acaba perdendo alguns pontos, né? Então, depende da localização desse furo, a gente perdeu aquele ponto. Teoricamente, o ponto meio que ele se move para o lado, mas ele não vai ter mais a mesma eficiência. Sobre isso a gente ainda não tem estudos, né, que comprovem, mas é muito difícil. Mas já existem profissionais hoje em dia que estudam a parte da auriculoterapia para fazer o furo da orelha do bebê, né? Então, nasceu a bebezinha menina, tal, quer fazer o furo do brinquinho. Eles fazem um mapeamento para furar fora dos pontos de aurículo, que a gente chama de ponto zero, assim. Então, pegar um ponto que não vai perder, não vai comprometer nenhum ponto de auriculoterapia. E não é só nos bebês, em adultos também dá pra fazer, porque ainda tem alguns adultos que não tem furo, então dá pra fazer o furo, né, certinho. Também tem teve um tempo que circulou pela internet a informação de colocar um piercing num ponto específico para enxaqueca, né, que ajuda muito. Realmente pode ajudar no início, porque vai fazer um estímulo naquele ponto, mas com o tempo vai perder esse estímulo, porque o corpo vai se acostumar com esse estímulo constante, então acaba não fazendo mais efeito. Legal, isso é importante falar. E aquela história lá de tapar o umbigo? Isso aí também, já que você está falando de viralização na internet, né? Esse a gente não tem muito conhecimento, na verdade. Isso é uma coisa assim, meio que uma crença de cada um, né? A ideia de fechar o umbigo é para que tu não absorva energia de outras pessoas, né? Porque quando a gente trabalha com pessoas, vem todo tipo de pessoa. Né? Então vem aquela pessoa mais carregada que deu tudo errado naquele dia, e você conversando com aquele paciente, às vezes acaba pegando absorvendo, um pouquinho, né? Dessa irritação ou desse desânimo. Então, algumas pessoas acreditam que fechando o umbigo realmente vai bloquear isso, né? É mais ou menos isso. Cara, e deixa eu fazer outra pergunta agora, né? Mais curiosidade pessoal minha. Tem alguns momentos da nossa rotina que quando a gente está mais estressado, eu sinto algumas partes da orelha mais sensível. Isso é normal ou é coisa da minha cabeça? Não, é normal. Quando a gente coloca aurículo, alguns pacientes, por exemplo, sentem pontos que ficam mais sensíveis, porque é justamente onde está sentindo a tensão naquele momento, né? Então, como cada ponto representa uma parte do corpo, tu vai sentir mais sensível àquela parte realmente quando tá incomodando. Até recentemente foi um caso que uma paciente minha me questionou. Nós estávamos fazendo o protocolo dela para transferência de embrião e aí eu estava trabalhando o útero, né, para deixar o útero mais receptivo e tudo mais. E aí ela me questionou, depois que fez a transferência, né, ela veio e falou: nossa, essa semana esse ponto aqui mais de cima foi o que mais doeu, ficou super sensível, eu sentia o tempo inteiro. E era justamente o ponto do útero, né, justo porque o útero estava recebendo aquele embrião. Então, assim, estava se modificando, estava tendo uma alteração física no órgão, e aí o ponto reflexo, ele acaba ficando sensível. Sensível, mais estimulado. Uhum. Cara, que legal. Agora eu vou fazer uma pergunta bem
bem séria, né? Porque assim, vocês sabem, né, que o homem geralmente ele é mais medroso, assim, né? Dói a agulhada? Depende do ponto. Tem pontos que são mais sensíveis, né? Conforme a extremidade do corpo vai ficando mais sensível. Tá. Eu já recebi alguns homens que realmente têm medo de agulha, mas se propuseram a fazer. Não, né? peraí, Tentar. não é que a gente tem medo, a gente tem um resguardo maior, né? É proteção, É é instinto de proteção. Instinto, Já entenderam, né? né? Então, tem alguns pacientes que têm esse instinto. Tá. Mas não acontece só com os homens, as mulheres também. Sim. Porque a gente acaba sendo traumatizado na infância quando vai tomar uma vacina, uma injeção. Então, isso acaba refletindo ao longo da vida da pessoa. Então, ela vai ter medo de agulha. Porque quando a gente fala de agulha, a gente não pensa que é uma agulha fininha, que vai doer o mínimo possível. Não, a gente já pensa naquela agulha de injeção. Né? É a primeira coisa que a gente faz. Então, não é essa mesma dor, né? É uma dor bem sutil. É uma picada. Tem pacientes e tem regiões que a gente nem sente a agulha entrando. Às vezes você vai nos pontos que a gente diz que é um pouco mais dolorido, mais sensível, na verdade tu vai sentir uma picadinha, como se fosse uma formiga te mordendo, e depois passa, tu não sente mais. Esse é um ponto importante, assim, que você pode sentir a agulha ser inserida. Até alguns profissionais trabalham com o que a gente chama de um estímulo que se chama TETI, que é um estímulo como se fosse um choquinho, assim. Então, eles mobilizam a agulha até a pessoa sentir essa dor ou esse choquinho, mas é só naquele momento. A agulha não pode ficar sensível. Então, geralmente, a pessoa fica ali 20 minutos, mais ou menos, depende da técnica, né? Mas em torno de 20 minutos permanece com as agulhas, não pode ficar doendo, incomodando. Isso é um sinal de alerta de que foi inserido errado ou pegou algum tecido nervoso, enfim, pode gerar uma lesão, pode machucar esse paciente se ficar doendo. Mas o inserir a agulha... às vezes vai sentir, né? Sim, não tem como, porque tu tá furando a tua pele, né? Então, mas a agulha é muito fina, né? Ela é bem tranquila, assim. É suportável. Entendi. Mas é para um bem maior, né? É para um bem maior. Tem diferenças de agulha ou é uma agulha padrão e como que funciona? Normalmente é uma agulha padrão, né? Tem um tamanho específico. Porém, tem algumas diferenças de tamanho, né? De comprimento, de comprimento dela. Onde ela vai se aprofundar mais, aprofundar menos. Então, a mesma agulha, por exemplo, que tu usa na face, não necessariamente tu vai usar. Porque assim, a acupuntura ela tem vários ramos, né, dentro dela. Então, por exemplo, tem a acupuntura estética. Então, basicamente, a gente vai fazer no rosto. Então, são agulhas bem pequenininhas, bem fininhas, que às vezes acaba doendo mais do que a agulha normal, né? Deixa mais sensível. Mas, por exemplo, essa parte a gente trabalha com essa agulha menor. A mão também, que tem a quiroacupuntura, né? Então são agulhas bem pequenas. Eu chamo de agulha bebê, que é uma agulha bem pequititinha, assim. Justamente porque é uma área mais sensível, né? As extremidades, como a Adri falou. E não tem muito tecido. Então, assim, né, é pouco tecido até a área óssea, então não dá para aprofundar realmente, né? Então, é uma agulha muito pequenininha, a gente insere bem pouco mesmo. Mas áreas como, se você for tratar, por exemplo, uma contratura em um trapézio, por exemplo, pode ser que você precise de uma agulha um pouco mais comprida para conseguir atingir aquela região. O abdômen também, né? Porque a gente tem muita camada no abdômen. Então, o abdômen, normalmente, as agulhas são mais ou menos desse tamanho, né? Elas são maiores. Não necessariamente que sempre a gente vai usar a agulha desse tamanho, mas é que existem essas diferenças de tamanho de agulha, né? E existe também, quando a gente faz o curso, né, já que a gente tá falando do tamanho da agulha, né, existe também o cuidado de pontos sensíveis, assim. Então, tem alguns pontos que eles são de alerta, porque eles são acima de algum órgão, acima de alguma artéria, e aí existe ali o alerta do tanto que se pode inserir aquela agulha para que você não atinja realmente e promova alguma lesão, né? Alguma situação crítica nesse paciente, né? Como, por exemplo, pontos que são são na região da garganta, né? Então, aqui a gente coloca agulhas um pouco menores, coloca mais inclinado, não vai colocar em 90 graus. Então, essas coisas
precisa ter um pouquinho de cuidado. Tem que se ter, né? Isso é legal. E quando a gente fala de pacientes com dores crônicas, uma artrose, artrite, pacientes com processo inflamatório bem alto, né? A acupuntura, ela tem ela ajuda nesse sentido? Ou é mais para casos agudos, casos mais recentes de lesões, né? Não, ajuda sim. Os casos mais agudos, o resultado é mais rápido, né? Às vezes no mesmo dia tu já vai sentir que não tem mais dor. Um caso mais crônico, às vezes demora um pouquinho mais para você conseguir sentir uma melhora. Um pouquinho mais que eu digo, são 2 sessões, 3 sessões. Claro, cada indivíduo é único, então a gente precisa considerar isso também. Por isso que não dá para dizer que vão ser 10 sessões, 5 sessões. Às vezes uma contratura, por exemplo, na parte cervical, em menos de 5 sessões o paciente já não tem mais nada. Né? Então, depende muito. Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma, né? Por isso, a quantidade de sessões não dá para definir. Não dá para definir, vai depender de caso para caso. Mas as dores crônicas, como tu perguntou, a acupuntura ajuda muito, auxilia. Claro, não pode ser o único meio de tratamento, né? Tem que ser em colaboração com outros profissionais. Mas ele vai aliviar bastante essa inflamação, essa dor e o desconforto que o paciente está sentindo. E proporcionando uma melhor qualidade de vida, né? Beleza. Uma das coisas que eu acho importante a gente falar, né, é a acupuntura, pra gente desmistificar isso, né? Existe algum risco? A acupuntura, ela é totalmente segura? Bom, existem cuidados, né, que se tem que ter. Então, a gente já comentou ali, né, de pontos que são sensíveis, que a gente diz, né, então tem esse cuidado do profissional ter esse entendimento de até quando pode aprofundar a agulha, em que região do corpo ele pode trabalhar de uma forma um pouco mais agressiva, digamos, né, inserindo mais a agulha. Mas, além disso, cuidados relacionados também à higienização ali, né? A utilização das agulhas descartáveis, não contaminar essa agulha, porque a gente está falando de um instrumento que ele vai inserir, ele vai perfurar a pele. É difícil acontecer um sangramento, assim, sem querer, né? A gente tem uma técnica que se chama sangria, que a gente provoca o sangramento. Mas é difícil numa sessão de acupuntura, sem querer, acontecer um sangramento. Mas é possível que aconteça de extravasar sangue. E aí a gente tá falando de uma possível porta aberta ali, né? Então esse seria o principal cuidado que a gente tem ali na aplicação, né? Que seja todo o material descartável, que seja cuidado com essa questão de contaminação, porque existe essa possibilidade, né? Como a Mônica falou da técnica da sangria, a gente precisa utilizar, por exemplo, luvas, um material um pouco mais estéreis, né? Porque a gente realmente provoca esse sangramento, né? Então, não é pouco sangue que sai, é uma quantidade mais significativa. Uma das coisas que eu acho muito legal e que eu sempre indico, né? Quando os meus pacientes eles chegam aqui na clínica, né? A gente tem esse benefício de ter outros profissionais juntos, né? Então, eu sempre comento, né? Que nem sempre a fisioterapia, ela sozinha vai resolver. E às vezes ela sozinha ela resolve, só que o tempo que você vai precisar, às vezes somente com a fisioterapia, é muito maior. Então o nosso corpo, ele pratica a autocura, né? Eu acho que vocês acreditam nisso também, né? Então tudo que a gente faz, a gente está estimulando o nosso corpo a acelerar e ao nosso corpo a entender que ele precisa levar as células de defesa para aquele ponto e fazer o reparo tecidual, né? Então, muitas vezes o que a gente faz são estímulos. Então, eu sempre comento para o meu paciente, se você puder fazer acupuntura, faça acupuntura. Se você puder fazer uma sessão de terapia, faça uma sessão de terapia. Puder fazer hidroginástica, faça hidroginástica. Porque ele sempre pergunta, João, qual que é melhor? Eu falo, melhor é você fazer os dois, né? Porque você vai estar acelerando esse processo de reabilitação. Então, às vezes, as pessoas, elas acham que somente a medicação vai resolver. O que essa semana acabou acontecendo é que eu tive alguns pacientes que tiveram uma lesão de estiramento, uma lesão muscular,
tomaram anti-inflamatório ali por 3, 4 dias, passou a dor e elas acharam que estavam curadas e foram jogar bola, foram correr e aí no outro dia voltaram tudo arrebentado. Então até a gente vai fazer um episódio especial, né, falando sobre essas medicações, né. Então é muito importante essa combinação de terapias, né. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a ventosa. Porque desde que o Michael Phelps ele apareceu nas Olimpíadas Cheio das marquinhas, né? cheio das marquinhas, todo mundo se pergunta, né? Porque assim, o que a gente vê? Pessoas utilizando a ventosa indiscriminadamente, eu acho que sem um conceito firme, sem uma teoria embasada, né? Aplicando, acho que de forma errada. Muitas vezes a gente vê vários roxos que eu acho que aquilo é mais para marketing, para os outros perguntarem o que é, do que para benefício próprio, né? Então eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre a ventosa, explicassem também um pouquinho sobre sangria, né? Que também a ventosa está relacionada com isso. A ventosa tem que ter esse cuidado, que nem tu falou ali dos roxos, né? Então, na verdade, na medicina chinesa, a gente não gosta quando fica muito roxo. Porque pra gente isso significa que tem ali uma estagnação, que tem ali muitas toxinas circulantes naquela região. Então, pra gente não é bom o ficar muito roxo e não é bom também quando a gente coloca a ventosa e fica pálido, porque aí significa que não tem circulação de sangue, não tá chegando sangue naquela região. Tem que ficar vermelhinho, assim, sabe? Tem um ponto certo ali que a gente precisa. É um bolo que tá no forninho ali, né? Mas existe esse cuidado da questão da pressão, né? Da sucção do copinho. Porque realmente, mesmo se a pessoa não tiver sangue adequadamente circulando na região, se tu puxar demais o copinho, vai ficar hematoma, porque você vai romper vasos, enfim. Então tem esse cuidado, né? A coloração pra gente não é simplesmente colocar a ventosa, né? Em qualquer ponto ou nos pontos. É observar essa coloração, a reação que tá tendo. Então, isso vai dizer muito pra gente também de como trabalhar. Então, se ficou branco, né, não ficou nem vermelhinho, significa que tem uma falta ali. Então, a gente precisa estimular, tonificar aquele ponto, né, o que representa aquele ponto. Só para complementar, né, deixa eu só ver se eu entendi. Então, o nosso corpo ele é como se a gente tivesse um fluxo para cada órgão, que vocês chamam de meridiano. E quando a gente aplica a ventosa e puxa e vê que tá branco, significa que esse fluxo não tá chegando. Não tá chegando. Porque ele tem algum ponto, ele tem um bloqueio. E aí como que vocês conseguem identificar qual ponto que tem bloqueio? Ou isso são pontos que a gente acaba estimulando aquele meridiano inteiro? Então, é que normalmente a gente faz essa análise e essa aplicação nas costas. E nas costas a gente tem o meridiano da bexiga, que pega todos os órgãos, né? Então, no meridiano da bexiga a gente tem a representação de todos os outros meridianos. Então é como se ele fosse assim um mapa, assim, um mapa diagnóstico, digamos. Um norte pra gente. Então a gente pode fazer a estimulação com as agulhas ou com a ventosa. Então a gente vai colocar em cada chu dos meridianos. Chu é o nome do ponto, né? Então assim, a gente esquece. O chu do rim, o chu do fígado. Isso significa que aquele meridiano vai estar com alguma coisa. Com um bloqueio ou uma estagnação. Então, esses pontos, eles são definidos através das vértebras. Então, ali a gente tem, T1 é o chu de tal órgão, T4 é de tal. Então, a gente vai contando através dos processos transversos, espinhais para achar, mas ele fica do ladinho, né? Então, fica ao lado. Geralmente ali na região da torácica e lombar alta, que são a localização desses pontos chus. E aí ali a gente pode pôr a ventosa e dependendo da coloração a gente consegue identificar se tem esse bloqueio ali que não tá chegando sangue, não tá chegando energia naquele meridiano, ou se tem um excesso, uma estagnação da energia que vai causar escassez de outro ponto daí, né? Mas, como eu disse, nas costas é que normalmente a gente coloca, que as pessoas mais veem, né, colocar. Mas existem outras partes do corpo que a gente pode colocar também, como sola do pé, palma da mão, no abdômen,
funciona super bem para outras coisas também, não só para dores musculares. Por exemplo, intestino preso, você consegue colocar a ventosa no teu abdômen e ele faz funcionar super rápido, né? Então, assim, Excelente. um procedimento auxiliar que vai ajudar muito pra gente. É que a gente tá acostumado a ver só a parte, e nem tu falou ali, a parte desportiva, né? Então, utilizar as ventosas para melhorar um pós-treino de um atleta, né? Para que não fique com tantas dores, tantas toxinas. Realmente, vai ter muita eficácia para isso, mas a ventosa não é só isso. isso. Ela trata diversas outras questões. O que eu vejo assim, né, quando a gente fala da área da saúde, né, quando a gente se forma profissional, na formação acadêmica, né, eu gosto de fazer essa comparação, né. A gente ganha uma caixinha, né, e cada ferramenta, cada técnica é uma chave que a gente bota dentro da nossa moletinha, né. Então, quando o pessoal fala, porque ventosa não funciona, aí você senta, tá, mas para que você está usando? Será que você está usando para a indicação certa? Né? Como vocês falaram, tem agulhas para cada tamanho e agulhas para cada região, né? E duas coisas assim que eu vejo agora na minha rotina, né, que a gente vê muita procura, como eu trabalho com a parte neurológica, a gente vê duas situações que o pessoal corre para acupuntura, né? Então, acho que a primeira é a paralisia facial, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa relação. E a segunda são pacientes com AVC, com espasticidade. O pessoal de casa que não sabe o que é espasticidade, é quando a pessoa tem um AVC e fica com aquela rigidez articular, que o músculo ele acaba ficando mais rígido, né? Então, a acupuntura ela dá um auxílio, né, junto com a fisioterapia para paralisia facial. Até mesmo porque a paralisia facial, né, a gente tem várias formas de paralisia, né? Eu acho que 80% é a paralisia de Bell, que é a mais comum, que é a que paralisa um lado do rosto, né? E geralmente a paralisia ela ocorre ou por uma infecção viral, né, que a gente entra com as medicações, ou por uma inflamação do ouvido mesmo, né? Inflamação ali naquela região onde passa o nervo facial, né? Tem alguns meridianos que passam, um deles é o do estômago, vai passar por essa região que a gente acaba tratando. Vesícula também. Vesícula, estômago, intestino delgado. Então, esses vão trabalhar além da parte da audição ali, né, ouvido como um todo, mas também vai trabalhar a questão da paralisia. Então, a gente acaba utilizando esses pontos para trabalhar a paralisia em si, né. O resultado é a longo prazo, né? Então por isso que precisa estar associado com a fisioterapia, mas tem resultados positivos, né? Então assim, a gente acaba ajudando a relaxar um pouco a musculatura ali, que às vezes fica um pouco tensa. Então, ajuda nesse quesito. E as pessoas que têm AVC, que têm essa espasticidade que a gente comentou, né? Antigamente se falava muito em, vamos alongar para reduzir a espasticidade, vamos controlar o tônus, né? Hoje a nossa visão como fisioterapeuta neurofuncional, né? O principal objetivo não é só controlar esse tônus, né? Mas devolver aquela função daquele membro, né? Então por mais que ela tenha dificuldade, que ela consiga pegar, que ela consiga levar na boca e tornar aquele braço funcional, né? No último podcast a gente comentou sobre desenvolvimento na infância e a gente falou, né, a importância da repetição. Então é você repetir para reforçar aquela conexão neural no cérebro, né? A acupuntura ela vai ajudar também, ajudando a estimular essa reconexão, mas ela também vai ajudar por causa da repetição, às vezes fica meio fadigado o músculo, né? Então vai ajudar a relaxar. E a compensação também, porque às vezes o paciente, por estar paralisado de um lado, acaba compensando com o outro. Daí começa a surgir outras dores. Então a acupuntura ela vai ajudar também com isso, né? Não só com a enfermidade em si, né, do AVC, mas também com as causas que isso pode trazer, né? E é legal porque quando a gente fala desse público neurológico adulto, né, o infantil também, mas o adulto ele tem uma percepção um pouquinho diferente, porque quando a gente passa
o primeiro ano de tratamento, o primeiro ano de tratamento, a gente tem uma janela muito grande de evolução. Após o primeiro ano, os pacientes eles tendem a desenvolver uma síndrome, como se fosse eu não vou saber o nome correto, mas um tipo de depressão ali, porque eles veem que parou de ter evolução e aí começa, eu não sei se é um tipo de luto, por eles saberem que muitas vezes agora a fisioterapia ela vai ser só para manutenção, né? Então, assim, eu acho legal comentar um pouquinho sobre essa questão de ansiedade, depressão, porque muitas vezes a gente pensa que a acupuntura é só para dor, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A acupuntura ela vai auxiliar, sim, na questão da depressão. O que acontece muito é que esses pacientes acabam vindo com uma ansiedade muito grande, né? Principalmente ali nos primeiros meses após a lesão, eles vêm com muita ansiedade para ter como se amanhã já fosse resolver tudo, né? Então, a acupuntura ela vai diminuir um pouquinho essa ansiedade e, no caso, como tu disse ali mais pra frente, ajudar também com a depressão. Porque às vezes eles precisam falar um pouquinho, então a gente aproveita para colocar a agulha nos pontos específicos para depressão, mas também aproveita para conversar com esse paciente, né? Então ele acaba desabafando um pouco, colocando o que ele sente que perdeu, o que ele acha que poderia acontecer. Então é um luto que ele passa, sim, e a gente acaba ajudando também na parte mais emocional do paciente. Acho que uma das coisas que eu gostaria de perguntar, existe uma crença sobre isso, né? É que a acupuntura, ela conflita com algumas religiões, né? Então, eu gostaria que tu explicasse, né? Eu sei que a acupuntura em si, ela não é de nenhuma religião, ela não tem nada relacionado a crenças, e sim meios totalmente científicos, né? Então, a gente tem comprovação científica que a acupuntura funciona e tem um resultado bom, né? Então, João, sobre isso, infelizmente a gente enfrenta bastante preconceito sobre essa questão. Muitos pacientes chegam com receio de que vai interferir na sua crença religiosa, de que o seu pastor, o seu padre, eles não vão gostar que esteja fazendo a técnica da acupuntura, mas é importante frisar que a acupuntura ela é pautada em ciência. Ela tem uma explicação neuroendócrina do porquê que ela funciona. Então, a gente não utiliza nenhum meio de nenhuma religião específica, nenhum meio espiritual para o tratamento. Apesar de que eu sempre defendo que os pacientes eles precisam ter como um pilar da sua saúde a espiritualidade. Então eu sempre falo para eles, olha, independente da tua crença, dentro da tua crença, se conecte com algo que seja espiritual, com Deus, enfim, dependendo da crença né? de cada um, mas isso vai ser primordial para o tratamento, para o desenvolvimento do tratamento dele, né? Para o deslizar ali, né? O avançar do tratamento. Mas apesar disso, a acupuntura ela não tem esse cunho espiritual. Ela é pautada em ciência realmente. Então, a gente analisa a parte hormonal, a gente analisa a parte física, para ter o entendimento de que pontos colocar e ter essa evolução, ter esse tratamento realmente através desses pontos. E é legal porque quando a gente puxa o conceito de saúde, alguns anos atrás, antes da classificação internacional de funcionalidade, saúde era ausência de doença, né? Hoje eu não vou saber o conceito completinho, mas o que a gente se tem de mais atual é bem-estar social, bem-estar corporal, bem-estar físico, né? E o bem-estar espiritual. Então, se a gente não está bem nesse sentido, né? É difícil a gente estar bem nas outras áreas, porque a gente precisa estar bem consigo mesmo para a gente poder enfrentar as dificuldades, né? Eu acho que entra mais uma vez na questão de aceitação. No podcast que a gente gravou com o pessoal da Infantil, uma das coisas que eles falaram João, se os pais não aceitam que a criança tem qualquer alteração, acabou o tratamento, nem começou, entendeu? Então existe essa necessidade de se autoaceitar, entender a sua dificuldade e agora, beleza, vamos correr atrás para melhorar o que dá para melhorar. Eu acho que isso também acaba coincidindo ali com aquela pergunta que tu fez antes do AVC, porque o tratamento começa a fazer efeito quando o paciente aceita que ele está com aquela
Aquele comprometimento, né? Porque muitas vezes eles negam, né? Ah, não é nada, né? Logo vai passar sozinho, ou, né? Alguma coisa do gênero. E não, quando ele começa a aceitar que ele realmente está com uma debilidade, aí ele começa a aceitar o tratamento, daí o tratamento começa a deslanchar. E uma coisa que tu estava comentando antes ali, né, nos bastidores, você falou que o pessoal procura muito acupuntura por causa de insônia, dores, essas coisas mais comuns. Mas você comentou também que existe não sei se é um protocolo, mas uma forma de tratamento para o TDAH, né? Me corrigi. Isso. A acupuntura não é só para dor, né, que é o mais comum, a gente vai procurar quando está com dor. Mas não é só para dor, a gente trabalha. TDAH, a gente pode trabalhar até para um preparo para o vestibular, por exemplo. Existe um protocolo em que você ajuda a tua mente a ficar mais aberta. Então, você vai absorvendo melhor o teu conteúdo, o conteúdo que tu está estudando. Na hora da prova, você vai estar um pouco mais tranquilo, então vai trabalhar a questão da ansiedade, a questão da memória, estimulando esses pontos. O TDAH também ajuda em relação à concentração, claro, nunca deixando de fazer acompanhamento com os outros profissionais, né? A acupuntura não vai resolver sozinho a vida, ele vai auxiliar, né? Então vai ajudando a trabalhar a questão da ansiedade também, porque às vezes a impulsividade que o paciente tem, às vezes, e tem muito paciente adulto que tem TDAH, então... E às vezes não diagnosticado, né? Nem sabe, além de não diagnosticado, ou acabou de descobrir, por exemplo. Então, não tá tomando medicação, não tá fazendo nada, nunca fez nada. Então, a acupuntura, ela começa a ajudar, como se fosse um ponto de partida. Vai ajudar essas pessoas também. Eu acho que o que é legal a gente ter de entendimento é que a acupuntura, ela age através da estimulação cerebral, estimulação de córtex. E aí, ali, tu tem N possibilidades, né? Porque a gente tá falando de sistema nervoso central. Então, se a gente parte desse princípio, que a gente tem ali uma técnica que tu vai ativar o teu sistema nervoso central e ele vai gerar respostas no teu corpo, tu tem N possibilidades de trabalho e tu pode trabalhar ali com diversos sintomas, patologias, enfim. Outras coisas que a gente consegue trabalhar além do TDAH, que eu acho que é a coisa mais diferente, assim, que as pessoas não sabem. Mas a gente consegue trabalhar questões mais simples, como, por exemplo, uma intoxicação alimentar. Se já é paciente, né? Porque tu não vai procurar por causa de uma intoxicação alimentar, mas se tu já é paciente, tu pode pedir para colocar para uma intoxicação alimentar. Intestino preso, né? Virose, bruxismo. Bruxismo também Bastante. ajuda muito. Zumbido. Às vezes o paciente está lá sofrendo, já se acostuma com o zumbido. Não, tem como a gente Dá uma ajudada. dar uma ajudada, assim. Enxaqueca. Insônia, vem bastante casos de insônia. Eu acho que hoje em dia a maioria da população tem o sono prejudicado de alguma forma, né? E a maioria toma remédio, né? Pra dormir. Então, assim, aquelas pessoas que querem começar a deixar, né? Fazer o desmame do remédio, a acupuntura, ela pode estar ajudando nesse sentido, né? Sim. Legal. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Hoje a gente sabe que o homem, ele tem um pico hormonal, chega nos 18 anos, ele estabiliza. E agora, a mulher, ela já é diferente. A cada 30 dias, ela tem aquela montanha-russa de hormônios, né? Eu gostaria que a Mônica explicasse um pouquinho sobre esse ciclo menstrual e para que depois a gente possa entrar um pouquinho na fertilidade, que é a área que você trabalha. Isso. Então, meu cotidiano é explicar ciclo menstrual, então quase todos os dias, né, eu tô falando sobre isso. Na visão da medicina ocidental, a gente divide o nosso ciclo em 3 fases, mas na medicina oriental a gente divide em 4 fases, porque a gente considera a fase ovulatória. Né? Então, sempre que eu vou explicar sobre ciclo, a gente tem realmente essa flutuação hormonal e a gente precisa ter o entendimento de como funciona essa ciclicidade para entender como
reagir às mudanças do nosso corpo também, porque essas mudanças elas não vão ser só físicas, só no sentido, está crescendo uma célula que está sendo secretada, que é o óvulo. Não é só isso, a gente, por conta dessa ação hormonal, a gente vai ter também algumas alterações emocionais, alterações relacionadas à aptidão física, então a gente pode ficar mais ativa fisicamente ou a gente fica mais quieta, mais recolhida, então a gente precisa ter esse entendimento. Basicamente são 4 fases, então, né, do nosso ciclo. A primeira fase a gente considera a fase menstrual, que é justamente a fase em que está tendo esse sangramento menstrual, dura ali de 3 a 7 dias, depende de cada mulher, né? É uma fase que a gente fica mais introspectiva, fica mais recolhida, não é uma fase muito boa pra gente tomar decisões ou pra gente realizar uma atividade física mais intensa. Então é uma fase realmente de recolhimento, porque a gente tá tendo perda de sangue, tá perdendo nutrientes, perdendo calorias, a gente fala, né? Então a gente diz que a gente tá perdendo energia nessa fase. Então é uma fase de se poupar o corpo, né? A segunda fase, que é a fase pós-menstrual, é a fase em que tá tendo toda a cicatrização ali do útero, esse útero ele tá se formando de novo, o endométrio, que é a parte interna do útero, tá se formando de novo, e os folículos, que é o que vai formar o nosso óvulo, tá crescendo, né? Então, ali é uma fase que a gente diz de desabrochar, de florescer. A nossa energia, ela volta e aí a gente fica mais ativa, a gente fica mais feliz, fica mais tranquila, porque justamente os hormônios, eles favorecem esse crescimento, né? A terceira fase é a fase ovulatória, quando acontece realmente a ovulação, que é a fase que a mulher pode ter aumento da libido, que ela vai ficar também muito ativa, muito festeira, assim, muito animada, né? Que ela pode engravidar. Que pode engravidar, que é o momento crítico, né? E a última fase, que é a fase pós-ovulatória, que aí às vezes, né, já falando assim, da fertilidade, é um momento de tensão para algumas mulheres, porque é o momento do vamos ver se deu certo, né? Não só mês que vem, né? Se não só no próximo mês, mas é a fase em que esse endométrio ele vai estar ali crescendo, recebendo muito sangue para receber esse embrião que pode ter sido fecundado ali, né, na fase ovulatória. E aí, finalizando essa fase, então, volta tudo de novo, né? Daí inicia a menstruação e aí vira Tu consegue o explicar isso em dias? Por exemplo, se a gente tiver uma espectadora querendo engravidar, aí para que ela consiga mais ou menos ter uma noção de quando que seria, né? Então, depende muito de como é o ciclo, né? Então, se você tem um ciclo que ele é regulado em 28 dias, normalmente a ovulação acontece próximo do 14º dia. Então, 2 semanas depois que iniciou a sua menstruação, você estaria pronta para engravidar, né? Estaria ali no processo de ovulação. Só que se você tem um ciclo que ele é de 30 dias, isso pode variar ali para o 16º. Então, tem que cuidar só isso. Se você tem um ciclo muito, muito longo, vai ser mais pro final do ciclo, não vai ser 2 semanas, talvez seja 2 semanas e meia, 3 semanas depois da sua menstruação, que ficaria propício para engravidar. Legal. Gostaria também de que você comentasse, assim, né, lá no seu consultório, quais que são as maiores dificuldades que essas pessoas te procuram para fazer esse tratamento, né? Porque como a gente sabe que chega em certa idade, a mulher ela entra na menopausa, ela entra numa série de fatores hormonais. Se você pudesse comentar um pouquinho de cada coisa, sobre o que acontece com os hormônios, qual que é uma idade legal para que a mulher está no período fértil legal para que ainda engravide, né? Porque tem mães que querem ser mães mais tarde, né? E tem pessoas, às vezes, que não querem ter filho, de repente casam e mudam de ideia, né? Então, até onde que isso é legal para que o risco seja um risco baixo, né? E como que cada um pode prosseguir dessa forma. Então, a gente tem, né, até esse cuidado da evolução ali da idade pela medicina chinesa, a gente entende isso, porque se tem uma visão de que se a gente tem uma célula muito velha, se a gente tem um corpo, digamos assim, mais velho, a gente vai produzir células, vai produzir talvez um bebê
que possa estar sujeito a alguma alteração. Então, existe essa preocupação. Mas, apesar disso, a gente nunca interrompe o sonho de ninguém. Então, se tem alguma mulher ali que está com 40 anos e tem esse sonho de engravidar, existem tratamentos para isso, para que se previna, né, que aconteça essa alteração. Mas, via de regra, a gente tem a idade ali dos 36 anos como um ponto máximo, digamos assim, sabe? Então, até os 36 anos, a mulher, ela tá na sua juventude, no auge ali, para engravidar, exatamente. Então, tá a melhor condição do organismo para engravidar. A partir dessa idade, requer um certo cuidado a mais, justamente porque há o risco de ter alguma alteração genética, de ter até alguma complicação na evolução da gestação dela mesma. Isso pensando em primeira gestação, claro, né? Já teve um filho, com 30 anos teve um filho, ele com 38 quer ter outro, já é uma visão um pouquinho diferente, né? O que muda da primeira gestação para a segunda para o corpo aceitar dessa forma? Basicamente, quando a gente engravida, a gente tem como se fosse um reset do nosso corpo, assim, né? Então, existe uma estabilidade hormonal. Justamente para manter, né, essa gestação. E aí depois a amamentação leva mais um tempo até que essa flutuação, esse ciclo menstrual volte ao normal e se tem essa ciclicidade de novo. Quando acontece isso de ter esse reset, né, hormonal, tudo pode acontecer. Então até algumas mulheres elas referem que antes sofriam muito com cólicas menstruais e aí depois que engravidou nunca mais teve cólica menstrual. Justamente porque dá uma estabilidade, muda a forma como o nosso corpo recebe esses hormônios. Tanto que muitas vezes acaba sendo mais tranquilo um segundo trabalho de parto do que o primeiro trabalho de parto, que é como se o corpo ele já soubesse o caminho. Então já participou daquilo alguma vez, já teve aquele tipo de estímulo, fica um pouco mais fácil. Quando a gente começa a falar de endometriose, é uma coisa que parece algo tão comum, porque às vezes a gente fala, eu não sei se eu posso engravidar porque eu tenho endometriose. Aí às vezes você escuta outra pessoa, eu também tenho, fulano também tinha engravidado. Como que funciona isso? Existe uma relação, algum dado sobre isso? É comum mesmo ou é algo mais... Hoje em dia se tornou mais comum por dois fatores. O primeiro fator é o diagnóstico. Então, antigamente, o diagnóstico da endometriose ele não era tão acessível, assim, tão fácil, né? Hoje em dia, a gente tem exame de sangue, a gente tem mapeamento com ultrassonografia, com contraste. Então, facilitou muito se ter o diagnóstico da endometriose, que antigamente não se tinha. Então, isso acabou aumentando os casos, claro, justamente porque se tem mais diagnóstico. Talvez antigamente tinha a mesma quantidade de mulheres que sofriam de endometriose, mas não sabiam, porque não tinha como diagnosticar. Então, esse é um fator. O segundo fator vem muito relacionado com os nossos hábitos de vida, que é o fator que a gente usa muito aqui na medicina chinesa. Então, hábitos de vida principalmente relacionados a consumo alimentar, né? Então, os nossos consumos e o hábito para as mulheres da sobrecarga de exigências. Então, assim, se cobrar demais, assumir muitas responsabilidades, isso acaba influenciando para a formação de estagnação, como a gente diz na medicina chinesa. E essa estagnação pode levar ao surgimento da endometriose. Eu acho interessante isso, né? Porque quando a gente traz para a sociedade de hoje, né? Para o meio que a gente vive, a gente vê uma mudança alimentar muito grande, né? Então, a gente vive num tempo em que um pintinho em menos de 30 dias vira uma galinha, né? Então, muitas vezes a gente fala, vou comer o ovo, beleza, mas olha a diferença do ovo caipira para o ovo dessa galinha, né? Então, existe uma grande diferença. E eu acho que as questões alimentares, elas mudaram muito. E isso, querendo ou não, afeta a parte hormonal diretamente, né? Então, eu até tinha um professor que ele brincava, que ele falava que quando ele ia escolher uma salada no mercado, ele escolhia que tinha larvinha, porque a que tinha larvinha era o que menos tinha agrotóxico, né? E é bem legal em relação a isso. Outra coisa que eu bato muito assim na tecla é em questão de sono, né? A qualidade do sono
ela é muito importante, tanto para a formação do feto, da criança, né, que vai vir a ser gerada, quanto a saúde da mulher. Então, existem certos hormônios, a melatonina, que a gente só produz durante o sono. Então, imagina que a nossa rotina, nosso dia a dia, a gente lesiona, se cansa, gasta caloria, gasta, e é durante o sono que a gente vai processar isso, né? Então, outra coisa também que a gente acaba vendo que cada vez está sendo mais comum é o câncer de mama, né? Então, claro que a tecnologia avança, o acesso ao exame é cada vez maior, mas a gente também vê isso muito comum, né? Então, assim, outra coisa que a gente vê que cada vez está mais comum é o câncer de mama. Então, o câncer de mama, claro que também com a evolução dos equipamentos, a facilidade, o acesso ao prognóstico, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como que é você enfrentar o câncer de mama e depois você ter como opção a gravidez, né? Porque muitas vezes acaba sendo necessária a retirada da mama, né? Então, eu acho que seria legal vocês comentarem como que é a cabeça dessa futura mãe. O câncer em si, a acupuntura também consegue auxiliar com os efeitos que o tratamento do câncer pode proporcionar para o paciente. Né? Então, às vezes, além da ansiedade que o paciente sente, a depressão que ele pode vir a ter, mas também com relação aos efeitos da quimioterapia, né? Ou da radioterapia, que é bem desconfortável para alguns pacientes. Então, a acupuntura, ela, junto com esse tratamento, consegue amenizar, né, o desconforto que o paciente vai ter, né? E as mulheres com câncer de mama também, principalmente, porque além de se já tiver vontade de engravidar, já vai ter uma ansiedade maior, porque vai ter uma preocupação, né, de que não vai conseguir talvez no futuro. Mas daí a Mônica explica melhor. E existe uma condição ali que é quando o câncer de mama, ele tem uma formação, tem uma etiologia hormonal. Aí, nesses casos, o tratamento ele é com a remoção dos ovários. Muitas vezes, né? Então, a mulher ela já entraria na menopausa ali, com seus 20, 30 anos, né? Quando descobre o câncer. Se essa mulher, ela quer engravidar, daí ela passa por mais uma etapa. Por quê? Ela vai ter que decidir naquele momento, talvez ela nunca pensou sobre isso, mas naquele momento ela vai ter que decidir se ela vai querer retirar os seus óvulos e congelar para poder engravidar futuramente através de uma fertilização in vitro, ou se ela vai ir para uma adoção, ou se ela vai para ovodoação, que é a doação de óvulos, e aí faz a fertilização in vitro e consegue engravidar. Então, é um universo muito grande que ela nunca pensou sobre e que naquele momento ela tem que decidir sobre aquilo imediatamente. Então, é bastante cruel. E por cultura, nós brasileiros, a gente não tem o costume de se planejar, né? Não, a gente não tem, tipo assim, Não. eu vou casar com 25 anos, vou comprar uma casa aos 30, aos 35 vou ter 2 filhos. Né? Então, parece que tudo vira uma bola de neve e a cabeça dessa pessoa acho que muitas vezes é difícil, né? E isso a gente não trazendo para algumas classes sociais mais precárias, né? Então, a gente acaba vendo, às vezes, em algumas favelas, em alguns lugares, que tem a maior baixa renda, né? De mães muito jovens, né? Então, a gente vê mães com 14, 15 anos, né? Como que isso afeta o corpo delas? Como que a criança, ela está... o corpo da mãe está preparado para receber essa criança? A partir de que ponto é uma idade em que... A gente vê também isso muitos em tribos indígenas, também é muito comum, né? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Na medicina tradicional chinesa, a gente divide a nossa vida por setênios, que são 7 anos. Então, a cada 7 anos, a gente desenvolve algo no nosso corpo, amadurece algo no nosso corpo. Então, quando a gente atinge ali os 7 anos, a gente tem uma maior capacidade cognitiva, né? A gente acabou desenvolvendo toda a nossa capacidade física, que a gente adquire ali na primeira infância, vai crescendo, enfim. Aos 7 anos, a gente concluiu essa etapa. Dos 7 aos 14, a gente está finalizando ali a infância e amadurecendo o corpo para essa ciclicidade, essa função hormonal. Dos 14 aos 21, a gente tem esse amadurecimento hormonal.
Então, se fosse para te dar uma idade, né, a partir de quantos anos seria o ideal a gente começar a engravidar, enfim, a partir dos 21 anos, que é quando se tem esse amadurecimento hormonal, essa ciclicidade, ela tá concluída, e também a gente tem esse amadurecimento físico, né? Agora, se a gente pensa em outras questões, como questões mais emocionais, questão, assim, do amadurecimento mental, assim, né? Daí já entra mais na área da Adri, né? Aí entra mais na parte da psicologia. Aí eu não sei te dizer se essa seria a idade ideal. Mas pensando do ponto de vista físico e hormonal, a partir dos 21 anos seria o melhor, né? Na questão emocional, né? É muito individualista, assim, vai dependendo muito da pessoa. Ela tem que se sentir preparada para ter um filho, né? Isso quando tem planejamento, porque a maioria das vezes acontece por acidente. Então, então não tem. Mas a partir do momento que a pessoa decide praticar, né, a sua vida sexual, ela já vai estar sujeita a engravidar. Então, teoricamente, ela deveria estar preparada para caso acontecesse uma gravidez, né? Uma coisa que eu acho legal comentar, eu tive 2 casos clínicos, né, duas pacientes, e casos totalmente ao contrário, mas com um motivo bem comum, né? Então, uma paciente minha, ela tinha muita dificuldade de contrair o abdômen, o assoalho pélvico, né? E a outra paciente minha era pelo contrário, ela era totalmente relaxada, ela não tinha controle, percepção nenhuma do assoalho pélvico e nem da musculatura abdominal. Então, qual que era o ponto em que ligava as duas, né? As duas, elas passaram por um ponto em que elas passaram por um trauma na infância. Então, uma foi um trauma de abuso e a outra foi um trauma também, algo bem similar assim, né? Então, eu gostaria de que vocês comentassem, né? Até a Adri, por ser psicóloga, né? Como que eu sei que não é hoje a tua área principal de atuação, né? Que você trabalha mais com acupuntura, né? Mas como que a gente trabalha nessa questão psicológica dessa pessoa? Porque eu acho que influencia muito na hora dela engravidar e também eu acho que a criança, ela acaba sentindo isso dos pais, né? Eu acho que aí a gente tem 2 pontos, né? Primeiro, se essa criança que foi concebida, ela é fruto dessa violência, né? Ou se não, então aí a gente já tem uma repercussão diferente, né, para um ou para outro filho. E aí o segundo ponto como que essa mulher trabalhou nela, né? Então, sofreu essa violência. Que tipo de atenção foi despendida para essa mulher logo depois do ocorrido ou nos anos que sequenciaram para que ela chegasse nesse momento de, não, eu quero ter filho. Porque muitas mulheres, às vezes, podem até gerar um bloqueio, né? Não, eu não quero nunca mais ter contato com isso, eu não quero ter filhos para não experimentar de novo aquela sensação, né? Quando estava contando, né, o fato, eu já comecei a pensar que realmente a que contrai muito, a que relaxa muito a musculatura, isso tem muito a ver também com a personalidade da pessoa. Uma pessoa mais controladora, ela vai contrair mais. Uma pessoa menos controladora ou que não quer se envolver com nada, ela vai deixar mais relaxada. Aí, quando você concluiu a história que disse que foi por causa de um abuso, isso meio que... É uma forma de barreira, né? Validou o que eu tava pensando já, na verdade. Porque, assim, quando tu sofre um abuso, como a Mônica disse, tudo vai depender de como foi tratado, né? Com essa criança. Ou com essa pessoa que sofreu o abuso. Então, assim, se a pessoa foi acolhida, teve um bom tratamento depois, fez uma terapia, enfim, teve um bom acolhimento da família, vai ajudar com que ela resolva isso e lá no futuro sempre vai ter uma marca, ela nunca vai deixar isso pra trás, sempre vai ser uma marca da vida dela, mas ela vai conseguir lidar melhor. Agora, quando já não é escutada, não é aceita ou é taxada como muitas vezes você quis, você provocou isso, então, né? Assim, às vezes como se fosse a causadora daquilo, então ela vai ter mais dificuldade nas suas relações como um todo.
Não só na relação em filhos, em criar seus filhos, em ter seus filhos, mas em qualquer relação que ela vai ter, até profissional, tudo isso vai influenciar. Como tu mostrou ali no caso. Então, uma pessoa que contrai muito o abdômen e sofreu esse abuso é porque ela quer controlar muito. Então, pode ser que ela perdeu o controle naquele momento. Então, agora tudo ela vai ter o controle, tudo ela né? quer Talvez. Controlar, né? Então, se ela vai controlar desde o trabalho, ela vai ser uma pessoa mais autoritária, mas também vai querer controlar quando ela vai engravidar, como ela vai engravidar, e às vezes não vai conseguir. Né? Porque quanto mais controle a gente quer ter, menos a gente consegue, porque não relaxa, não deixa o corpo preparado para receber. Então ele tá meio que em sobrecarga, assim, em estresse. Isso a gente fala muito, porque, claro, aqui a gente tá falando de um caso específico, né, que foi ali um trauma e tudo mais. Mas na atualidade é muito comum que as mulheres tenham esse perfil mais controlador. E isso prejudica demais a concepção, a fertilidade em si. Porque eu sempre falo assim, se tem uma coisa que a maternidade ensina desde antes dela surgir, é que a mulher ela não tem controle de nada quando se fala de maternidade. A gente não tem controle. A gente não tem controle de quando vai engravidar, a gente não tem controle de quando vai ser o parto, a gente não tem controle de como vai ser a gestação, como vai ser essa criança, essa personalidade. A gente não tem o controle de nada. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que aprender, a abrir um pouquinho a mão do controle e deixar fluir um pouco as coisas. Claro que aqui eu tô falando numa situação que a gente não tem um trauma, né? Quando a gente tem um trauma, evidentemente é necessário que um profissional da saúde mental acompanhe esse paciente, faça o encaminhamento necessário para conseguir vencer esse trauma e conseguir, então, né, seguir no sonho que quer, enfim. Agora, eu vou fazer a última pergunta antes da gente entrar na parte da... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que pergunta que vai vir. Então. Isso que a gente acabou de falar é legal, porque assim, ó, é importante ser falado essa discussão. Então, essas minhas pacientes, elas não tinham noção nenhuma que esse problema que elas chegaram aqui na fisioterapia estava relacionado com o trauma delas. Então, claro que eu tive essa noção, né, de criando laços com o paciente, entender isso e chegar num ponto em que eu perguntasse, não ofenderia ela, e ela de aceitar o encaminhamento para um terapeuta e para outros profissionais da área da saúde. Então, são algo que a gente precisa ser falado e muitas vezes as pessoas não têm noção disso. Então, essa paciente, todas as duas, elas chegaram com queixa de dores na coluna, dores abdominais, dores na lombar baixa. Então, veja como que um trauma que aconteceu no passado ainda persistia no futuro, né? Então... E também a questão de que se você não olhasse o paciente como um todo, você ia tratar simplesmente a dor, né? Então, talvez não teria o feeling, né? E daí não ia resolver. Não ia nunca. Aí poderia porque ser... o problema em si não era a dor naquele local, era o que estava provocando. Qual foi a causa dor principal, que né? ela sentiu lá atrás, que provocou no corpo dela tudo isso. Legal. E antes da gente entrar um pouquinho na acupuntura e fertilidade, eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre enxaqueca, né? Muitas mulheres, elas têm enxaqueca geralmente no período pré-menstrual, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês trabalham com isso. Assim, a acupuntura ajuda também no período pré-menstrual ali, né, na questão da TPM, né, na famosa TPM. E as mulheres ficam irritadas, choram por qualquer coisa. Claro, cada mulher vai ter um sintoma diferente, né? Mas geralmente a gente vê essas características, né? Então vai diminuir a irritabilidade dela, a aceitação das coisas que estão acontecendo. E a enxaqueca, que é muito comum acontecer nesse período. Então, a enxaqueca ela tem vários fatores que podem provocar, desde a questão hormonal como a questão alimentar, né? Então, focando bem na enxaqueca hormonal, que é a que acontece nesse período, a acupuntura consegue auxiliar bastante a mulher, desbloqueando esses canais e fazendo com que o hormônio não sobreponha, né, a elas, né? É bem interessante essa pergunta, que eu recebi uma paciente uma vez
que ela veio para tratar enxaqueca porque ela queria parar de tomar medicação para poder engravidar. Porque ela tomava medicação fortíssima por conta da enxaqueca, ela tinha enxaquecas constantes, né? Né? O famoso. Quem tem enxaqueca é o queridinho, né? E, enfim, ela queria deixar essa medicação porque ela queria estar sem medicação para poder engravidar. Então, na verdade, ela nem veio me procurar por causa da fertilidade, mas por conta da enxaqueca, né? Tendo esse pensamento. Uhum. E o que é a acupuntura na fertilidade, né? Eu acho que temos poucos profissionais que trabalham com essa área. Eu gostaria de você falasse como que funciona, como que você trabalha, como que você ajuda esses pacientes. Realmente são poucos, então em Joinville a gente tem cerca de 4 ou 5 profissionais que atuam nessa área. E acaba não atuando só em Joinville, né? Joinville e cidades próximas acabam vindo para cá. Mas o nosso foco ele vai ser justamente em regularizar, em harmonizar o ciclo menstrual dessa paciente. Por quê? Se a gente tem um ciclo que ele funciona todo bem bonitinho, bem certinho, se essa mulher ela tem conhecimento desse ciclo, ela tem conhecimento de quando ela está ovulando, dos sinais que o corpo tá, de quando acontece essa ovulação, ela tem o poder de decidir. Quero engravidar ou não quero engravidar. Se ela consegue perceber, estou percebendo, estou ovulando hoje. Então, eu sei que se eu vou ovular hoje, eu tenho que ter tido relação ontem, eu tenho que ter relação hoje, para garantir ali a minha janela fértil, né? Se eu melhoro as condições do corpo dessa paciente, melhoro o muco fértil dela, vai garantir uma sobrevida do espermatozoide. Ele se locomove melhor, ele sobrevive por mais tempo no organismo feminino. Aumenta a chance de ter esse contato do óvulo com esse espermatozoide. A gente melhora a motilidade, o movimento da tuba uterina. Então, essa tuba uterina capta esse óvulo melhor, tá desobstruída, então tem passagem para o espermatozoide encontrar o óvulo e ela consegue direcionar esse óvulo para o útero. A gente melhora também a circulação de sangue e a nutrição do endométrio. Fica o endométrio mais grosso, mais espesso, mais receptivo a esse embrião que vai chegar. Na hora de fixar o embrião no endométrio, ele fixa melhor. E aí a gente também pode tratar algumas situações que podem prejudicar esse passo a passo. Então, se a mulher tem alguma doença que é inflamatória, ela tem uma endometriose, ela tem uma adenomiose, a gente resolve essas inflamações, a gente diminui essa resposta inflamatória dela, para que essa resposta inflamatória não seja uma barreira para a fixação do embrião. Ela tem um mioma uterino, ela tem uns cistos ovarianos ou a síndrome do ovário policístico. A gente precisa regularizar esses cistos. A gente tem, com a acupuntura, a gente tem como diminuir o tamanho desses cistos, não tem como remover totalmente, se a gente pensa num mioma, por exemplo, daí é por meio cirúrgico ou outros tipos de tratamento, mas tem como a gente prevenir para que não se forme mais e tentar reduzir um pouquinho o tamanho desses cistos. E aí, a partir disso, ela tem uma ovulação melhor, ela tem uma melhor recepção ali do útero para o embrião. Então, tratar também as patologias que estão envolvidas na fertilidade, né? Acho que era isso, né? Muita coisa, né? Eu não sei nada, então. Nossa, e é um mundo assim. E aí tem uma situação que a gente chama de fertilidade sem causa aparente. Infertilidade sem causa aparente. Que é quando não tem uma patologia, mas a mulher não engravida. Não tem patologia nenhuma, tá tudo certo. Possivelmente é uma questão mais emocional. Daí tem N situações, né? Daí a gente pega de tudo. Pega algumas situações emocionais, daí às vezes pega até algumas situações mais genéticas, assim, mais celulares, que aí a mulher ela tem que ir para um médico de fertilidade para fazer um mapeamento genético, sabe? Tem umas situações, assim, bem cabulosas, assim, que surgem, né? Eu acho que conforme o tempo passa, a partir do momento que o casal decide ter filhos, o tempo passa, tenta uma, não dá, tenta duas, não dá. Daí a pessoa, hoje a gente tem uma séria dificuldade com a adoção. Eu vejo assim que tem vários colegas que estão 6, 7 anos na adoção e não é assim, tem que ser criança, bebê recém-nascida, não, são tipo pessoas que aceitam até 8, 10 anos, sabe? Então a gente vê que existe essa frustração, né, de não ser capaz, né?
Outra coisa que eu fiquei pensando aqui é porque nem sempre é da parte da mulher, né? Às vezes é da parte do homem a dificuldade, né? Existe também essa relação, esse cuidado com o homem dentro da acupuntura? Existe. Não, acaba que os homens eles não procuram tanto sozinhos assim. Geralmente o cenário é a esposa vem, aí a gente começa a fazer o tratamento, o acompanhamento, e ela fala: "Olha, mas o meu marido tem uma varicocele, será que ajuda?" E aí ajuda, né? Então daí elas acabam descobrindo e aí por intermédio da esposa, o marido vem e faz o acompanhamento do casal, né? Mas é bem interessante, assim, para tanto, como eu falei ali, uma patologia, então uma alteração como a varicocele, né? Então tem como a gente auxiliar esse homem, mas também quando ele não tem uma patologia, mas tem ali uma baixa contagem espermática ou uma motilidade espermática não tão boa. Então a gente trabalha tanto o aumento da produção de espermatozoides como a melhora da qualidade, para eles nadarem melhor e sobreviverem por mais tempo também. E que também não é uma coisa extremamente rara, né? Porque eu acho que quando essas coisas acontecem com o homem, ele não sai falando para os outros, né? Para os amigos, a minha contagem de esperma é baixa, sabe? Existe esse ego, né? Acho que essa semana a gente estava falando sobre hemorroida, né? Então, existem muitos homens que têm hemorroida, só que deixa tudo quietinho por baixo dos panos, né? Então, são coisas que eu acho importantes serem faladas, porque existe um caminho, existe um tratamento, né? Então, como a gente comentou desde o início do podcast, né? São tratamentos multifatoriais, né? Então, a acupuntura, junto com a medicina, junto com outras coisas, né? Muitas vezes, se for necessário, o fator psicológico, né? Com o tratamento com os psicólogos e tudo mais, né? Existe um caminho, né? O que a gente não pode é querer negligenciar. Né? Antigamente se tinha muito disso, né? Não engravidava, a culpa era da mulher, né? A gente vê, quando a gente assiste filmes de antigamente, né? A gente via a mulher não engravidava, pegava concubina para tentar ter filhos, né? Aí, por que raios acontecia e engravidava, a culpa era da mulher. Né? Nessa época até era culpa da mulher não ser homem, né? Não ser menino, o bebê que nascia. Era como se fosse ela que definisse o que ia ser o gênero da criança. E hoje a gente já sabe, né? Que o gênero ele vem com o homem e não com a mulher, né? Muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Eu gostaria de deixar alguns minutinhos para as considerações finais, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram acrescentar. E fica o meu agradecimento a vocês, né? A gente agradece também, João, pela oportunidade de ter vindo aqui, falar um pouquinho sobre a acupuntura, já que é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem tão bem, né? Então, tem algumas dúvidas, às vezes não sabe que funciona para outras coisas, né? Como, por exemplo, fertilidade, que pode ajudar tanto. Então, obrigada por ter aberto esse espaço pra gente. E isso, né? Ficar a mensagem de que a acupuntura ela é uma área muito ampla, né? Que a gente consegue acolher diversas queixas, diversas patologias, né? Não é algo que é focado, porque as pessoas têm muito isso em mente, né? Do tratamento bem focado, específico para uma situação só. E é muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, né? Ah, mas serve para quê? Trata tal coisa? E aí, realmente, porque não é conhecido, não é difundido. E não é só para tratamento também, né? Isso que é importante deixar a mensagem. É para estímulos também, né? Então, pode prevenir uma gripe, por exemplo, como pode fazer um estímulo de parto, né? Então, é muito abrangente. A gente diz que a acupuntura, a medicina chinesa, na verdade, ela harmoniza o nosso corpo. Então, por conta disso, ela tem essa capacidade preventiva, né? Então, se eu tô potencializando todas as funções fisiológicas do meu corpo, poxa, por que não, né? Um solo fértil tem muito mais chance de uma semente Exatamente, exatamente isso. Então, e obrigada, pessoal, obrigada pelo agradeço convite. vocês até aqui. Agradeço também a nossa parceira Clínica Fisioform, né? Então, todo o apoio hoje, se o podcast é possível, é por causa da clínica, né? O contato da Adri e da Mônica ela vai estar na descrição do vídeo. Se você assistiu até esse momento, a gente fica muito grato. E dúvidas e comentários vocês podem deixar no vídeo e assim que possível a gente estará respondendo. Muito obrigado.